Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Peço desculpa porque passei uns dias sem fazer mensagem, né? E eu tenho que trabalhar, né, meu irmão? Quando eu posso postar mensagem, eu posto. Quando eu não posso, eu não posto. Eu preciso trabalhar, eu faço frete, trabalho com frete e preciso ganhar o meu pão de cada dia. Eu prego o evangelho, mas não sobrevivo de evangelho, não recebo, ninguém contribui, não recebo contribuição, porque as pessoas não contribuem, não cobro para pregar, que nem a maioria das pessoas cobram para pregar quando é chamado, uns quando não exige o cachê, que é chamado cachê, ele leva alguns CD, algumas coisas, uns livros para vender, e tem outros que a igreja tem que arrecadar uma oferta, porque diz ele que, dependendo de onde ele mora, é passagem de avião, hospedagem em hotel, né? Carro alugado e tudo mais, né, irmão? Mas eles dizem que não cobra, tá certo? Eu creio, eu creio, eu creio que a pessoa que prega sem cobrar, ele não exige nada, certo? E se a gente for botar na balança o verdadeiro homem de Deus, ainda que o cara queira dar, ele não recebe. Porque nós temos uma passagem lá no Velho Testamento que um rei estava com enfermidade e aí foi a um homem de Deus e o homem de Deus mandou ele mergulhar 7 vezes no rio e ele mergulhou e ficou curado e foi barganhar com o homem de Deus. E o homem de Deus simplesmente não aceitou, né? Mas quem estava com o homem de Deus, o servo do homem, ele foi por trás e mentiu, dizendo que o homem tinha mudado de ideia e que agora queria. Então aquele homem ficou leproso, com a lepra do homem que estava doente. E o homem de Deus, irmão, Jesus disse que de graça você recebeu, de graça você dê. Agora, eu digo aqui que o canal não vai crescer se alguém não participar, não der uma contribuição, não ajudar. Eu gostaria, irmão, de ter um telão assim atrás, assim, numa parede, que a palavra de Deus aparecesse lá naquele telão. Então precisa comprar uns equipamentos. Se eu tivesse condições, eu comprava. Por quê? Porque lá no telão a palavra está lá e a gente teria mais disponibilidade a pregação ficaria bem melhor, ficaria aparecendo na tela e tudo, era melhor de acompanhar. Mas são os equipamentos caros, eu não tenho condição, eu não posso, então não vou deixar de postar. Quando eu puder postar, eu posto na humildade aqui, no celularzinho, com toda a humildade. A Bíblia está aqui, né? A Bíblia está aqui, ó, né? Eu vou pregar, eu vou ler e os irmãos aí do outro lado vão acompanhar os versículos e vai entender, né, meu irmão? Então, mais um dia, mais uma nova mensagem, hoje 21/2/2024. Nós estamos falando aqui, irmão, sobre a árvore.
Existem várias árvores na Bíblia. Tem passagem falando sobre várias árvores. E a gente, irmão, tem que estudar a Bíblia e ler para buscar o texto e o contexto em que ela está inserida. E o que é que quer dizer a palavra de Deus, né? A palavra de Deus quer dizer para nós nos dias de hoje, né? Então, temos que estudar a Bíblia para a gente não ser levado por vento de doutrina. Eu já estive muitos anos no sistema religioso. Eu era um religioso, eu era da Assembleia de Deus, fui dirigente em uma congregação por 2 anos, matutino. Quem expressou o desejo de abrir o matutino foi a minha pessoa. E passei por 2 anos na frente desse trabalho, aonde a gente pregava uma coisa que não diz com a realidade da palavra de Deus. A gente pregava, mas era uma pregação com outras intenções, desviando o povo da verdade, né? Não é a verdade, a religião, irmão, seja ela qual for, ela não tem interesse de mostrar a você a verdade oculta na palavra de Deus. Eles não têm, porque o evangelho verdadeiro, ele não enriquece a ninguém. É financeiramente. Ele apenas dá a você uma sabedoria e um conhecimento profundo da verdadeira palavra de Deus. Agora, a religião aí que se sustenta numa mentira, aí a religião, com o engano das pessoas, ela traz para os seus líderes religiosos muito dinheiro, muita riqueza, muita fortuna, porque eles pegam texto da Bíblia, fora de contexto, e ali ele cria uma doutrina que não está na Bíblia. E o povo, por não ler a Bíblia, acredita nessa doutrina e mandamentos de homem, e que eles fizerem aqueles rituais, aquele sacrifício, aquelas orações, eles acreditam, aqueles votos, aquelas campanhas, eles acreditam que Deus é com ele, que Deus vai abençoar ele. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, para você começar a conhecer a verdade. Ó, irmão, você e eu não precisamos mais de nenhum tipo de bênção, certo? Por quê, irmão? Porque todas as bênçãos que você necessita, Deus já lhe deu através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Eu li ontem para vocês a epístola do apóstolo Paulo aos Éfesos, a epístola do apóstolo Paulo aos Éfesos. Ele vem narrando aqui em Éfeso, no capítulo 1, eu vou ler aqui, eu estou hoje com a versão, hoje eu estou com a versão que o apóstolo Paulo escreveu, a Bíblia Viva, eu estou com a Bíblia Viva,
mas tem outras versões. Diz aqui: como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, pertencemos a Cristo. Olha, pertencemos a Cristo. Deixa eu botar aqui, essa caneta aqui, que é para marcar aqui. Pronto. Aqui está dizendo, na Bíblia Viva, está dizendo que Deus nos abençoou com todas as bênçãos do céu. Olha, irmão, o que é bênçãos do céu? Bênçãos do céu, irmão, é tudo aquilo que você não vê e não pode pegar. Então, significa que são bênçãos espirituais. Ele já lhe deu, a palavra aqui está no presente do passado, que nos abençoou com todas as bênçãos. Ó, irmão, não falta nenhuma. Você já é abençoado com todas. As bênçãos que Deus quer dar a você são essas. Mas, irmão, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Ah, irmão, isso aí não depende de Deus, depende de você. Depende do seu esforço, depende da sua qualificação, depende do caminho que você procura exercer na tua vida. Depende de você, não depende de Deus. O que depende de Deus é a vida que Ele já lhe deu, é as bênçãos espirituais que Ele já lhe deu. Agora, como as pessoas não leiam a Bíblia, quando lê também não entende, porque quem prega, prega destrovertidamente, erroneamente. Então, na tua mente está o que pregaram para você, aonde você se reúne, não pregaram a verdade como está na palavra de Deus. Eu vou pegar aqui outra versão, que eu tenho aqui, Bíblia Fiel. A palavra aqui está dizendo que ela é uma Bíblia sagrada, ela é uma Bíblia fiel, Almeida, é fiel aos originais também. Eu vou mostrar aqui a vocês, porque existem várias versões, então para vocês ficar conhecendo o que diz uma versão, o que diz a outra, né? Para que os irmãos fiquem atentos, né? Diz aqui, olha, nessa versão, diz aqui, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, né? Essa daqui está dizendo assim, ó, irmão, Deus abençoou com todas as bênçãos. Aonde é os lugares celestiais? É lá no céu? Não. Os lugares celestiais, aonde Cristo habita, é no seu corpo, é na sua mente, é no homem interior, aonde Paulo diz, o Deus que eu sirvo, no meu espírito, no homem interior. Então, Deus habita no homem interior. As regiões celestes é aqui. As regiões das trevas é aqui também. Eu tenho várias mensagens que falam das duas árvores, que fala do bem e do mal, que fala da árvore, do dia, da noite, da luz, das trevas. Eu tenho várias mensagens aí no meu canal e explica isso aí, só que as pessoas não querem ler, não querem entender, não querem buscar. Então, você só vai entender. Eu falo sobre as duas naturezas, que nós temos duas naturezas, a espiritual e a terrena. A espiritual é a luz, a terrena é as trevas, né, irmão? Então, nós temos que entender. Aqui, nessa versão, está dizendo que o Senhor, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É aqui, irmão. É no coração e na mente. Deus tinha falado para aquele povo de Israel que ele ia fazer uma nova lei, não era que nem era com os pais deles, não era do jeito que os pais deles seguiam. Diz que ia agora fazer com aquele povo uma nova aliança e ia escrever a lei dele na mente deles e no coração deles. Então, a palavra de Deus, ela está aqui e está aqui e está aqui também. Agora, precisa você examinar aqui, precisa você ler, examinar, escracaviar, escrafunchar, meditar, para você descobrir os mistérios de Deus que estão aqui por enigmas, por parábolas, para você poder entender e compreender o Espírito Santo que está dentro de você e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito também, elas duas vão testificar uma com a outra que você vai compreender quando você lê. Agora, se você anda fazendo o que a Bíblia não diz, que você não está em linha com a palavra, nunca vai, você vai ler, você vai morrer, e ela nunca vai, como é que se diz? Não vai alinhar com aquilo que você pensa, porque você pensa uma coisa e faz uma coisa, a Bíblia manda você fazer de um jeito e você faz de outro jeito, totalmente diferente, ensinado por outros homens, porque a palavra de Deus diz que ninguém mais ensina a alguém, porque o próprio Espírito, ele testifica de Deus, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus já tinha dito isso, e lá não sei se é lá em Hebreu, está dizendo que o Espírito, ele nos capacita, não sei se é em Hebreu ou se é em Romano ou é em Coríntios, eu sei que está dizendo que o Espírito Santo, ele nos educa, ele nos capacita. Então, eu posso trazer um esclarecimento, uma visão que o irmão, às vezes, lê e não está tendo, porque as pessoas querem ser guiadas pelos outros. Ele não quer ser guiado pela palavra de Deus, ele não quer ser guiado, não quer estudar a palavra de Deus, para o próprio Deus ensinar a ele. Então, irmão, eu tenho outra versão aqui. Eu vou ler aqui na versão NVI, também eu tenho outra versão aqui, ó, a NVI, essa aqui, ó, até já se apagou os nomes aqui, ó, vem uns nomes aqui, mas ela já se apagou. Essa Bíblia aqui é a NVI, tá aqui, ó. Está na primeira página, NVI. E isso aqui está escrito aqui na capa, mas ela já saiu daqui, né? Eu vou ver aqui em Éfeso para ver o que é que essa aqui tá. Éfeso, tá aqui. Como é que está aqui? Olha. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Está do mesmo jeito dessa outra aqui, da Fiel. Está vendo, meu irmão? Então, está do mesmo jeito da Fiel. Então, as regiões celestes, irmão, é aqui na nossa mente. Então, irmão, vamos voltar lá para o texto. Lá onde nós estávamos, em Apocalipse, capítulo 22, eu li alguns textos ontem, né? Vou ler de novo para os irmãos entender que nós estamos falando da árvore. Olha, vamos aqui. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, limpa como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passava no meio da rua principal, de cada lado do rio.
estava a árvore da vida, que dá fruto 12 vezes por ano, uma em cada mês. As folhas eram utilizadas como remédio para cura das nações. Na cidade não haverá maldição nenhuma, porque o trono de Deus e do Cordeiro está ali, e os servos dele o adorarão, e eles verão o seu rosto, e o nome deles está escrito nas suas testas. E ali não haverá mais morte, noite, não haverá necessidade de luz, de candeia ou de luz de sol, porque o Senhor Deus será a luz deles, e eles reinarão por todo sempre. Amém. Então o anjo me disse: estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para dizer a vocês que isso acontecerá brevemente. Olha, irmão, a gente lê esse texto e se a gente não tiver os olhos iluminados, nesse texto que a gente lê aqui, existe várias contradições do apóstolo João. A gente percebe que ele não tinha uma revelação clara das coisas, não tinha os olhos bem iluminados como deveria ter. Por quê, irmão? Porque no primeiro versículo ele vem falando da árvore, do rio e do cordeiro, e da árvore da vida, e no segundo ele vem falando da árvore, da árvore que dava 12 frutos, cada mês dava suas folhas, seus frutos, e as folhas eram para a cura das nações. E no 3 ele vem falando que lá não haverá mais maldição, não haverá morte. No 4 vem dizendo que não haverá mais morte, essas coisas, não haverá mais isso lá. E como no primeiro ele disse que o povo está doente. Então, irmão, a gente está vendo que é como se tivesse aqui uma visão deturpada da palavra de Deus. Agora, irmão, isso aqui era um discípulo amado de Jesus. Era um discípulo que ele está relatando aqui, lá no começo do livro, dizendo que ele teve uma revelação do anjo. Agora, irmão, Jesus já tinha morrido. Jesus vem, ele disse que o anjo vem para ele, e ele vem relatando aquele anjo lá em Apocalipse, como se fosse o próprio Jesus. E aqui ele tem essa visão, e ele vem relatando, e ele vem falando, que era um anjo. Agora, eu e você sabemos que a lei de Moisés, as coisas eram reveladas, da cruz para trás, a obra de Deus se manifestava através de anjo. Um anjo veio aos pais, à mãe e aos pais de Sansão, certo? O anjo veio a Pedro, ao pai de Pedro. O anjo veio a Maria, certo? Então, na Bíblia, existem várias visões. O anjo veio
a Daniel. Na Bíblia, irmão, tem várias passagens que falam sobre anjos na antiga aliança. E a manifestação na antiga aliança era por meio de anjo. E a gente sabe que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, do versículo 6 em diante, ele vem relatando que Pedro, Tiago e João, que Pedro era considerado como coluna, a igreja, a circuncisão, que era a lei de Moisés, que era a da antiga aliança. Deus se manifestou a eles para que eles pregassem as 12 tribos, Pedro, Tiago e João. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, está comentando Tiago, servo de Deus Altíssimo, as 12 tribos que estão dispersas. Ó, irmão, após a morte de Jesus, houve uma perseguição em Jerusalém, comandada pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano, certo? E aquela cidade foi tomada. O judeu foi levado, o povo de Deus foi levado cativo, para o cativeiro de Babilônia, certo? Aquela cidade, muita gente morreu à espada. Aquilo virou um rio de sangue, está aqui. Ó, irmão, tudo isso eu vou pegar aqui, só mostrar para os irmãos entenderem. Tudo isso está aqui. Olha, está aqui. Nesse pequenininho livro, História aos Hebreus. Aqui, glória a Deus. Aqui se comenta da história dos hebreus, né? Glória a Deus, né, irmão? As Bíblias caiu aqui, caiu tudo aqui, né? Eu vou apanhar aqui, os irmãos tenham um pouquinho de paciência, né, meu irmão? Caiu tudo aqui. A gente sabe que quando a gente prega a palavra de Deus verdadeiramente, né, irmão? Quando a gente prega a palavra de Deus verdadeiramente, muitas pessoas não se contentam por a gente ensinar e pregar a palavra verdadeira. Então, se levanta tantas coisas ruins para nos atrapalhar, para que nós não pregue a verdade. Mas isso aí não me abala não, viu, meu irmão? Caiu aqui o negócio, já ajeitei, os irmãos me perdoem aí. Mas acontece, viu, irmão? A gente pensa que eu estou sozinho aqui, moro sozinho. Mas acontece muita coisa para que eu não traga uma mensagem. Eu fico admirado com as coisas que acontecem às vezes por aqui. Tá certo, irmão? Para que a mensagem verdadeira não chegue até vocês. É coisas espirituais que acontecem. Mas vamos para o texto, né, irmão? Então, irmão, lá, essa cidade de Jerusalém, ela virou um rio de sangue. Ela virou um rio de sangue. E correu quilômetros e quilômetros de sangue. Porque os soldados romanos saíam pisando em cima dos cadáveres. Morreu gente demais. Quem lê isso aqui entende, né? Não está aqui na Bíblia, mas aqui as histórias dos hebreus
e tem muitos textos aqui que está aqui na Bíblia. Então, irmão, a árvore da vida, a árvore, aqui a gente tem que ler o texto e o contexto, e a gente tem que compreender que várias passagens que falam na Bíblia tem por parábola. Em cada parábola ela tem um sentido, ela mostra uma coisa. Lá a gente lê aqui Apocalipse, aí a gente está vendo que João tem uma visão e a pregação de João é para os judeus. Todo o contexto de Apocalipse é para as 7 igrejas da Ásia, porque aquele povo estava passando uma tribulação. Jesus tinha acabado de morrer no ano 33. E Jesus ele só voltou para julgar a Israel, porque o Filho do Homem, o homem da mão furada, o Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá, o Messias, o profeta, o Filho de Deus, o filho de Davi, né? Ele tinha vários codinomes, irmão. O carpinteiro, né? Ele tinha vários codinomes que as pessoas davam para aquele corpo físico. E aquele ficou de vir julgar Israel. O povo de Israel. E eu, irmão, não sou povo de Israel. Você não é povo de Israel. Você não é judeu. Jesus ficou para julgar aquele povo que matou os profetas de Abel até Zacarias. A lei de Moisés, irmão, ela durou até João Batista. A Bíblia é até João Batista. Tá certo, irmão? Então, toda a Bíblia, isso aqui, olha, isso aqui, tudo isso que está escrito aqui, são livros históricos, livros poéticos, livros doutrinais, livros pentateucos, são livros, compêndio de livros, e transformar em uma Bíblia, que tem vários livros, né? São 66 livros aqui, e que ele narra fatos que já aconteceram no passado. E que se você trouxer hoje para o presente, você vê que não mudou muita coisa. Está acontecendo as mesmas coisas que aconteceu nessa época, na época que narra toda a história, antes, desde a fundação do mundo. Se você trouxer essas passagens para os dias de hoje, você vê que a humanidade ainda está retrógrada no passado. Só mudou os tempos e as estações. O povo ainda vive do mesmo jeito, faz os mesmos sacrifícios, faz as mesmas coisas, e passam, hoje em dia, as pessoas passam pelas mesmas pelejas que aquele povo passava. Algumas coisas, irmão, o povo não fazem assim. O povo não fazem daquele mesmo jeito porque não usam as mesmas ferramentas. O mundo modernizou, e hoje as pessoas usam outros tipos de ferramentas. No tempo que Deus tirou o povo judeu do Egito, as armas usadas eram carros, era cavaleiro, era cavalos, era espada.
Hoje, o que é que são esses cavaleiros? Os aviões. O que são as espadas? Os mísseis, as bombas atômicas. Tá certo, meus irmãos? Então, o povo hoje está em guerra. As nações estão em guerra. Do mesmo jeito que estava aquele povo do começo do mundo. Então, o povo não lê Bíblia, outros estão desesperados, né, porque existe uma guerra em Israel, e pessoas, por falta de entendimento, criticam Israel, porque está matando pessoas inocentes, né? Mas as pessoas que defendem e que acusam Israel o Estado de Israel de estar matando pessoas inocentes, eu compreendo e entendo que tem pessoas nesse meio que morrem inocente. Certo? Eu compreendo. Mas essas pessoas que condenam Israel, elas defendem a vida humana de quem arranca a cabeça de outras pessoas, inocente também, certo? Israel não saiu do estado dele, do território dele, para ir atacar ninguém, sem que primeiro não fosse atacado, certo? Israel, ele está se defendendo. Ele está se defendendo. Deus, quando tirou o povo do Egito e mandou o povo ir e atravessar o Mar Vermelho, o povo do Egito perseguiu o povo de Deus. E Deus quis matar aquele pessoal afogado, mas foi o próprio Deus que matou. Isso foi na velha aliança. Certo? Agora, quando Deus manda aquele povo se destinar a Canaã, a nova Canaã, aquele povo encontrou várias nações no meio do caminho. E aquelas outras nações, quando via aquele povo de Deus, um povo diferente, eles tinham inveja e queriam matar. Aquele povo queria exterminar com aquele povo. E Deus usava o povo dele para exterminar as outras nações. Por quê, irmão? Porque existia maldade no coração deles, que queria destruir o povo de Deus, queria acabar com o plano de Deus. E o plano de Deus não pode ser acabado. Tá certo, meu irmão? Então, Deus usava o seu povo e guerreava com aquelas outras nações e morria muita gente, criança e tudo. E não morria inocente, não, mas era a vontade de Deus. E o que Israel está fazendo hoje é a vontade de Deus. A vontade de Deus, se você pegar o livro de Juízes, capítulo 2, e você ler o capítulo 2 todinho, você vai ver que Deus não quer, Israel até errou. Israel, nessa guerra que está acontecendo agora, Israel até errou. Por quê? Porque Israel fez pacto com o grupo Hamas, para que o grupo Hamas libertasse alguns reféns e ele soltasse alguns criminosos, alguns presos que no passado já matou gente.
Agora, a vontade de Deus, se você ler Juízes lá, a vontade de Deus é que extermine aquele povo. Exterminar. Exterminar quem? O grupo Hamas. É exterminar. Se você ler Juízes lá, mas irmão, Deus fez um pacto com o povo de Israel e disse que eles não fizessem aliança com eles. Agora, Deus promete lá que não ia nunca expulsar aquele povo de lá. E que aquele povo ia ser uma pedra no calcanhar do povo de Deus. Ia perseguir. Então, cabe ao Estado de Israel e os que se aliarem com ele acabar com o mal. Porque o mal, Deus não quer que ninguém vá matar ninguém. Deus não quer. Esse é o propósito de Deus. É para todo mundo viver em paz. Agora eu lhe pergunto, o grupo Hamas, ele quer viver em paz? Não. Eles querem porque querem, financiado por outras ramificações, que é da descendência deles também, em outros países, que patrocinam eles para guerrear contra o povo santo de Deus. E Deus usa o seu povo para exterminar com eles. Tá certo, meu irmão? Não se assuste com essas coisas. Vão ler a Bíblia que vocês vão entender. Tudo direitinho como está escrito. Lê lá Juízes capítulo 2. Ó, irmão, eu fugi aqui da Bíblia, da mensagem que eu ia pregar, porque é necessário se trazer isso, porque vai se puxando para outros assuntos, para outras coisas, e a gente tem que pregar a palavra verdadeira, como se diz. Então, irmão, Deus, olha, Deus não tem dó daquele povo do Hamas que tem essas ideologias de exterminar o judeu, o povo da descendência de Jesus. Deus, isso nunca vai acontecer, porque Deus não vai deixar. Deus vai sempre levantar líderes que ajudam Israel. E se Israel tivesse agindo como Deus quer, todo o território de Israel e Cisjordânia já estava cercado e eles não paravam. Enquanto tivesse um membro do Hamas vivo, ele não parava para exterminar aquele povo todinho. Não é os palestinos, não é exterminar os palestinos, é exterminar o povo do grupo Hamas. É isso que Deus quer. Muita gente vai me criticar, vai chamar eu de nazista, pode chamar, mas eu não sou. Eu sou um homem de Deus que tenho a palavra de Deus aqui em linha com a palavra. Agora, as pessoas não têm coragem de pregar isso, que é verdadeiro, que está em linha com a palavra, por causa da repercussão que vai dar. Eu não sou terrorista, não estou mandando você matar ninguém, mas à medida que Israel é atacado, ele vai se defender. Porque foi ferido o princípio da ética deles, da moral deles. Então, foi-se ferido o princípio moral e ético deles, e eles têm uma pátria e têm que se defender. Tá certo, meus irmãos? Os irmãos compreendem aí. Fugiu do assunto aqui,
mas é necessário se pregar essas verdades, para que o pessoal venha entender. E muita gente fala dessa guerra aí, disso e daquilo, e um diz uma coisa, outro diz outra, e outro fala outra, e outro fala outra. Agora, os grandes pregadores não têm coragem de pregar isso aqui que eu falei, porque isso traz muito constrangimento, traz muito debate, e as pessoas vão começar a acusar ele, dizer que ele é terrorista, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele... vai dizer um monte de coisa, né, irmão? Mas eu tenho um compromisso em pregar a verdade, em pregar a palavra a você. Ó, irmão, aqui a Bíblia está falando, o anjo está falando a João no capítulo 6, diz: então o anjo me disse, estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para dizer a vocês que isto acontecerá brevemente. Ó, irmão, a quem é que os anjos... A gente está vendo aqui que João está trazendo uma mensagem aqui como se Jesus não tivesse morrido ainda. É uma mensagem baseada nas instruções da lei judaica, para seguir a lei judaica. Porque o anjo aqui testificava a quem? Aos profetas. Mas o último profeta foi João Batista. Não existia mais título de profeta aqui. Existia dom de profeta, dom de profetizar. Não é título, é dom. E esse dom, ele pertence a Deus. Está dizendo aqui que ele dá o Espírito aquele que dá o Espírito aos profetas. O que é um profeta, irmão? É aquele que lê a palavra de Deus. É aquele que leva a palavra de Deus. Então, profetizar é aquele que prega a palavra de Deus. Então, profetizar, hoje não existe mais título de profeta. Eu sou um profeta. Não. Existe o dom de profetizar. Eu estou aqui lendo para você, eu estou profetizando para você. É um dom que ele me deu. Na hora que ele quer, ele tira. Tem dia aqui que eu quero pregar uma mensagem e ele não me dá. E eu conheço a Bíblia muito. Mas não é de mim, não é dele, eu não vou pregar aquilo que vem de mim. Eu não vou pregar aquilo que eu acho que é aquilo. Não, eu vou pregar o que Deus diz aqui na palavra dele. Eu vou mostrar a você o que ele diz na palavra dele. Eu vou trazer um entendimento em linha com a palavra dele. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui, irmão, estava dizendo que brevemente ia acontecer. Irmão, Jesus morreu no ano 30. Não, começou seu ministério no ano 30. Morreu no ano 33. Teve 3 anos de ministério. Aqui, a maioria dos escritores diz que Apocalipse foi escrito no ano 96 da era cristã. Presta atenção. Certo? No ano 96. Irmão, se esse livro, lá em Apocalipse, no capítulo 1, está dizendo que era para as 7 igrejas da Ásia, aqui no Apocalipse, se você começar a ler, o anjo manda que João meça o templo. O templo caiu no ano 70, irmão. Como é que João ia medir o templo no ano 96 se ele caiu no ano 70? Hein, doutor? Hein, teólogo? Me explique aí. Se aqui está dizendo que era para as 7 igrejas da Ásia, o que é que
essa narração, essa passagem, tem nada a ver com aplicar em nós hoje e dizer que Jesus não veio ainda. Se Jesus veio para julgar Israel brevemente, do ano 33 para o ano 70, já é muitos, eu creio que já é muitos anos, porque para o ano 70, 33 para o ano 60 dá 27 anos, né? Para o ano 60. Quer ver? 33 para 60, 27 anos, né? 27 anos. 27 anos. Para o ano 70, dá mais 13, né? Não, para o ano 60 dá 27 anos, para o ano 60 dá mais 10. Então, 43 anos. 43 anos, irmão, já é muito tempo. Mas estava no contexto daquela geração. Tá certo, meus irmãos? Tudo isso ia acontecer naquela geração. O templo caiu no ano 70. Jesus, em Mateus 24, ele está saindo de Jerusalém e os discípulos mostram o templo e ele disse, eu te digo que não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derrubado. Se o templo foi derrubado no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, e ali aquilo pegou fogo pelo um acidente, não sei se numa vela acesa, numa tocha, disse que aquilo pegou fogo, incendiou e, irmão, destruiu tudo. Jerusalém foi tomada por fogo e ali destruiu o templo. É aquela passagem que Pedro disse que vê os elementos se destruindo, se desfazendo. Era aquilo, irmão. Era isso. Então, irmão, Jerusalém foi destruída no ano 70. Jerusalém pegou fogo. O templo caiu no ano 70. Se Apocalipse foi escrito no ano 96, como é que João ia medir o templo? Tá certo, meus irmãos? Agora, também, a Bíblia tem muitos questionamentos, né, irmão? Se tudo isso também estava acontecendo lá em Jerusalém, nessa época, e João, presta atenção, e João estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, eu lhe pergunto a você, nós mesmo que eu não tenho, eu vou dizer, eu não tenho ainda essa, como é que se diz? A gente chama de revelação, eu chamo de entendimento. Eu já busquei muito, eu ainda não tive esse entendimento. Na graça, eu ainda não tive esse entendimento. Se um dia eu tiver, eu prego a vocês. Olha, irmão, João não está preso na ilha de Patmos? Tá. João está preso na ilha de Patmos, certo? Por causa da palavra de Deus. O general Tito, filho do imperador Vespasiano, botou ele foi preso lá por ele, certo? Por causa da palavra de Deus. Então, João aqui está dizendo que foi dado, lá no começo de Apocalipse, que foi dado um caniço, uma vara, para medir o templo. Irmão, você já viu, você já pesquisou aí, que distância tem da ilha de Patmos para Jerusalém, lá onde estava o templo? E se João estava preso na ilha de Patmos, como é que João poderia estar lá em Jerusalém e medir o templo? Você já questionou isso aí? Você já escrafunchou a Bíblia? Para você ter esse entendimento, eu não tive ainda, eu já escrafunchei, eu já pesquisei. Eu fico
fazendo uma conjectura minha aqui, minha, certo? Minha. E pego outra passagem para trazer essa conjectura. Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Então, se existe um primeiro, um segundo e um terceiro céu. Ele diz: conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo. Então, se ele foi no corpo, teria que Deus levar o corpo dele. Agora, isso contradiz com a Bíblia, que diz que no céu não entra pecado. Contradiz com Eclesiastes 12:7, que diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Tá certo? Isso contradiz também que a palavra de Deus diz que não subiu ao céu senão aquele que desceu de lá. E quem foi que desceu de lá? O próprio Deus Jesus. Então, existiam aí várias contradições. Então, eu creio, minha pessoa, eu creio que Paulo, quando se refere a essa passagem, ele teve um arrebatamento de espírito, mas ele não tem certeza de que se foi no espírito ou se foi o corpo. Eu creio que foi no espírito. Porque condiz mais ou menos que o espírito volte a Deus, que o deu, e o corpo volte à terra de onde veio. Então, esse corpo carnal jamais pode ir lá para o céu. Por quê? Porque ele tem defeito de fabricação e não pode ir. Desde a criação, ele tem defeito de fabricação. Ele veio de baixo, ele não veio de cima. Ele já é defeituoso. Ele veio daqui, ele vai ficar aqui. Agora, o de lá, que é o espírito, veio de lá e vai para lá. Tá certo, meus irmãos? Então, eu creio aqui que quando João está dizendo que foi dado a ele um caniço e que foi dado a ele a ordem de medir o tempo, certo? Então, eu creio que ele pode ter tido um arrebatamento de sentido de espírito e ele teve até lá medindo o tempo. Porque se ele estava preso na ilha de Patmos, como que ele podia sair de lá e medir o tempo e voltar sem que ninguém percebesse? Pode ter acontecido também. Eu fico questionando isso. Mas se ele estava numa ilha, ele precisava de quê? De um barco. Agora, tudo isso também, irmão, contradiz com as cartas que ele escreveu. Porque as cartas que ele escreveu, se ele tivesse saído da ilha e ido até lá, em Jerusalém, medir o tempo, ele mesmo entregava as cartas. Não precisava ele enviar. E as cartas foram escritas por ele e enviado por outra pessoa. Então, a Bíblia teria contradição. Então, irmão, tem coisas que Deus não quer que nós chegue ao entendimento, chegue àquela compreensão, porque está limitado a nós e não convém a gente tentar querer buscar, achar que é isso e que é aquilo. A gente só pode ir, irmão, até onde ele quer. Tá certo. Não fique aí, irmão, perturbado com coisas que Deus não quer que você chegue ao conhecimento, irmão. Faça aquilo que ele quer. Porque você vai sofrer muito, porque você quer ter uma coisa que você não vai ter. Entendeu?
vou lhe citar aqui uma passagem para você não tentar buscar aquilo que Deus não quer para você. Olha, Davi adulterou com Betseba. Foi? Foi. Desse adultério, gerou-se uma criança. Foi ou não foi? Foi. Que mal tinha aquela criança? Nenhuma. Ela veio do fruto do pecado. Aquela criança tinha cometido pecado? Tinha cometido algum pecado? Não, não tinha nem nascido. Mas quando a criança nasceu, Deus tinha dito a Davi que a criança ia morrer. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, tendo feito todas as maldades que a gente sabe que ele fez, ele desejou no coração dele fazer um voto a Deus, fazer um sacrifício a Deus. E ele fez. Durante 7 dias. E Deus tinha dito a ele que a criança ia morrer. Davi teve o desejo de que a criança vivesse. Porque era fruto do seu pecado. Era seu filho. Era fruto daquela relação que ele teve com Betseba. E Deus deixou a criança viver? Não. Morreu. Serviu de alguma coisa esse sacrifício? Não. Davi apenas ficou 7 dias com fome, com sede, jogando terra nas suas costas, no meio do sol quente, rasgou as suas vestes, certo? Rasgou as suas vestes e ficou 7 dias ali fazendo sacrifício. No 7º dia, chegou o teu servo e disse à criança, nasceu, a criança é morta. E aí? Adiantou? Não. Diz que quando ele soube que a criança era morta, ele se levantou-se, tomou um banho, vestiu as vestes reais e ali se banqueteou. Porque ele viu que não adianta ir contra Deus. Olha, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você que está ouvindo essa mensagem. Não adianta, irmão, você lutar contra Deus, não. Você vai perecer. Você não vai ter entendimento da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Você não vai ter entendimento. Se você não andar na vontade de Deus, irmão, tu sofre. Porque essa sabedoria, esse conhecimento, esse entendimento, Deus, olha, corta de você. Você lê, mas você não entende nada. Você diz que é crente, você diz que é cristão, você diz que é de uma denominação, mas você não tem nada a ver com Deus. Você é da descendência. Você está agindo como filho bastardo. Pode até lá na frente você ter o reconhecimento e reconhecer e compreender os mistérios de Deus e você ser um verdadeiro cristão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Hoje em dia, na graça, tem muitos cristãos que estão vivendo a vida como filho bastardo. Filho bastardo. Filho da desobediência. Tá certo, meu irmão? Não tem um entendimento. Diz que é de Deus, mas diz da boca para fora. Na hora de praticar as suas obras, não pratica. Suas vestes estão manchadas, estão rotas, estão sujas. Meus irmãos, a mensagem até fugiu aqui, porque eu estou aqui para pregar o que Deus quer. Eu ia pregar outra coisa, mas Deus me levou para outra. E Ele aqui faz como Ele quer. Tem dia aqui que eu quero pregar uma coisa, e Ele me leva para outra coisa. Vou deixando a graça e a paz.
Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, dê um joinha, dê um like, acompanhe os versículos da Bíblia, citado aqui. Vá atrás, irmão, vá estudar, vá ver, para os irmãos não serem enganados por vento de doutrina. Vou deixando a graça e a paz e que Deus continue nos abençoando e nos protegendo de todo o mal, irmão. Irmão, a gente é para ter amor. Toda a palavra de Deus se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar todo mundo. Amém.